Uhum. Então, hoje eu tenho uma boa e uma má notícia, tá? Então, a gente sabe, lembra que quando a gente era criança, tinha uma, assim, eu tenho uma boa e uma má notícia, qual que você quer primeiro? A gente sempre queria a boa, e depois vinha a má, né? Então, tem aquelas piadinhas, assim, né? Eram dois amigos que adoravam jogar futebol. E aí eles queriam, né? Vamos jogar para sempre, vamos jogar para sempre. Aí um morreu. E o amigo foi no velório, meu Deus, e como é que vai ser? E aí, de noite, né? Foi dormir, teve um sonho com o defunto. Aí ele falou assim: Oi, fulano, você morreu, como é que é aí no céu? Cara, aqui no céu é ótimo. Tem jogo de futebol. Sério, eu tenho duas notícias para você. A boa e a ruim. A boa é que tem um jogo de futebol muito bom e que eles jogam toda semana. E aí, qual é a ruim? Você está escalado para jogar domingo. Então, é assim. Sempre atrelado a uma notícia, tem uma boa e tem uma ruim. E às vezes a notícia é a mesma, né? Então, às vezes a gente pega um versículo separado, assim, e a gente faz uma teoria sem ver o contexto, tá? E aí a gente não sabe usufruir a promessa, não sabe usufruir, entender o que está acontecendo. E muitas vezes ainda é manipulado, a gente recebe isso manipulado, né? Então, se a mesma notícia pode ser boa ou ruim, nós vamos falar de algumas promessas que nós temos, que é boa para alguns e ruim para outros. Então, vamos lá. Nós conhecemos o Salmo 23, certo? Salmo 23, Davi escreveu, Davi era pastor de ovelhas, ele começa assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pastor é o quê? Davi era pastor de ovelhas, o pastor guia a ovelha. Você sabe que a ovelha é o animal mais retardado que existe, mas imbecil. A ovelha, ela morre de sede tendo a água do lado. O pastor tem que levar ela para beber água, tem que levar ela para fazer tudo. Ela é teimosa, por isso que às vezes tem que quebrar a patinha dela para ela parar de fugir. A ovelha, Deus usa o exemplo da gente como ovelha, porque a ovelha é o bicho mais imbecil, tá? E ela segue cegamente, porque ela sabe que não tem opção. Então vamos lá. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, beleza, tá? Então eu pergunto: nada vai faltar para todo mundo? Não. Nada vai faltar? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma boa notícia para mim, que eu escolhi o Senhor para ser o meu pastor. Mas se eu não escolhi o Senhor para ser o meu pastor, vai faltar coisa na minha vida. Entenderam como é que é a coisa? Então, todas as promessas, se você olhar, tem uma condicional. Então, ele diz assim, continuando no Salmo: ele me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor faz repousar em pastos verdejantes. Quem é que faz? O meu pastor. Mas se ele não é o meu pastor, eu não vou descansar em pastos verdejantes. Ele leva-me junto para as águas de descanso, porque a ovelha, se a água for barulhenta, ela tem medo, ela não bebe. Então, se o Senhor é o meu pastor, então o texto, na verdade, tem que ser assim: se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Se o Senhor é o meu pastor, ele me leva para as águas de descanso. Se o Senhor é o meu pastor, ele me refrigera a alma. Se ele é o meu pastor, ele guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. E aí vem uma que todo mundo fala: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quem? Quem que vai passar por isso? Quem fez do Senhor o seu pastor. Não adianta você achar que você vai passar pelo vale da sombra da morte sem sofrer dano nenhum, se Deus não for o seu pastor. Se você não ouvir a voz dele como o seu pastor. Então, isso é uma boa notícia para quem o Senhor é o pastor. Para quem o Senhor não é o pastor, vai faltar coisa, ele não vai descansar nos pastos verdejantes, ele não vai beber água, né? Não vai ser guiado pela vara da justiça, ele vai temer quando tiver no vale. Tá entendendo a lógica da coisa? Então, começa assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará se o Senhor for o meu pastor. Quer ver outro texto? Salmo 1, de 1 a 6. Salmo 1 a gente sabe de cor, mas isso começa assim: bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é muito mais do que feliz, tá? Então, uma pessoa bem-aventurada é que tem uma boa ventura. Então, é muito mais do que feliz, certo? Mas existe alguém bem-aventurado? Isso não existe. Então, vamos lá ver o texto que diz, Salmo 1.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quer dizer, se você andar no conselho dos ímpios, você não vai ser mais do que feliz. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se eu me deter no caminho dos pecadores e me assentar na roda dos escarnecedores, eu não vou ser bem-aventurado. O que é a roda dos escarnecedores? É aquele que zomba da sua fé. Quantas pessoas zombam da sua fé e você fica quieto ouvindo para ser politicamente correto? Ai, porque, né, fala que eu sou fanático, então eu vou ficar quieto aqui no meu canto. E se senta na roda dos escarnecedores e deixa que as pessoas zombem da sua fé. Isso é o escarnecedor. Você quer ser bem-aventurado? Esse texto é uma boa notícia e uma má notícia. Você quer ser bem-aventurado, tá? Você não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Você anda meditando na lei do Senhor de dia e de noite? Ou você pega só 2 vezes na semana, na quinta e no domingo? E aí agora vem a boa notícia para quem segue esse script aqui. Ele será como a planta, a árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que faz será bem sucedido. Boa notícia. Se você seguir o script, vai acontecer isso com você. Má notícia. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse texto tem uma boa notícia e uma má notícia, tá? Vai depender de como você está lendo isso. Ah, mas a Kátia hoje está no Salmo. Salmo 91, que o povo sabe de cor. Essa eu amo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, olha que poético, habitar no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do onipotente descansa. Então, aqui é a boa notícia para quem habita. Habita não é ir lá uma vez por semana, uma vez por mês. O esconderijo do Altíssimo é para você habitar, não é para você ir quando você tem problema, quando você quer pedir uma oração, quando você quer... Não, 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 não. Habitar é estar sempre, é morar lá. Aquele que habita eu lembro faça a analogia desse texto, como, sabe a galinha que guarda os pintinhos embaixo da asa? Tá? Então, vamos imaginar a galinha sendo protegida. Então, se você habita embaixo das asas do Altíssimo, né? Aí o que vai acontecer? A sombra do Onipotente descansará. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu e quem? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas e sob as tuas asas estará seguro, e a sua verdade e pavês escudo. Não te assustará o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem Covid, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quem que é? Para quem que ele está falando isso aqui? A boa notícia é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Quem não habita no esconderijo do Altíssimo, negão, não tem isso aí. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Você não vai participar do castigo dos ímpios, você vai ver apenas com os teus olhos, tá? Porque aos seus anjos dará ordens. Nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces de alguma pedra. Pisará o leão, a áspide e a cobra, tá? A áspide, calcarás os pés ao leãozinho e à serpente, porque a mim se apegou o amor. Livra-lo-ei, poloei salvo, porque conhece o meu nome. E ele me invocará e eu responderei. E na sua angústia estarei com ele, livra-lo-ei e o glorificarei. Gente, para quem é isso? É para todo mundo? Não, é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. E eu pergunto, onde é que você está morando?
Aonde que você está habitando? No esconderijo, embaixo das asas do Altíssimo? Ou você vai lá de vez em quando como visita? Visita a gente recebe na sala e leva um chazinho numa xícara bonita. Quem mora na casa, entra no quarto, come o que tem na geladeira, tem liberdade. Você tem liberdade no esconderijo do Altíssimo? Ou você é apenas uma visita? Quem vai só de vez em quando é visita. Quer ver outra notícia que pode ser boa ou má notícia? Ai, todo mundo é filho de Deus? Ah, todo mundo é filho de Deus. A gente escuta isso. Não, todo mundo é criatura. Porque a Bíblia diz o seguinte: mas a todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Somente quem recebe a Jesus é filho de Deus. Então, isso é uma boa notícia para quem recebe Jesus. Para quem não recebe Jesus, desculpa, você não é filho, você é criatura. Mas sempre tem chance, tá? Outra coisa que a gente escuta: todos os caminhos levam a Deus? Uma boa notícia e uma má notícia. Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe Ele. Ele como caminho. Ah, então, mas se eu não quiser ser cristão, achar que Jesus é só um filósofo, poeta, um comunista, não sei o quê, eu vou para Deus? Não. Ele mesmo diz que ninguém vem ao Pai se não for por intermédio dele. Então, se você optar por qualquer outra coisa, desculpa, isso é uma má notícia para você. Você não vai alcançar a salvação se não for através de Jesus. Outra boa notícia e má notícia. Ai, Deus é amor, então no final ele perdoa todo mundo. Então vamos lá aqui. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados. Olha aqui que aqui não fala que é para pedir perdão. Em nenhum lugar eu achei na Bíblia dizendo que é para você pedir perdão de pecado. Porque pedir perdão é muito fácil. Você pede perdão, não se arrepende, beleza. Confessar é pior. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para quem é que ele vai perdoar os pecados? Para quem confessar os pecados. Quem ele vai purificar da justiça? Quem confessar os seus pecados e não voltar a fazer, tá? Então, isso é uma boa notícia para uns e má notícia para outros. Aí vem outra. Eu posso fazer qualquer coisa? Vem lá. Ah, essa todo mundo gosta de pegar, né? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Assim, então eu posso fazer tudo. Não sei, porque você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus? Se você crê em Jesus Cristo, essa notícia é boa para você. Você também vai fará as obras que Jesus fez e ainda muito mais fará, porque ele foi para junto do Pai e nós ficamos por aqui, certo? Com o Espírito Santo. Beleza. Não, mas eu posso qualquer coisa, mas eu acho que Jesus é só um grande exemplo para seguir. Então, desculpa aí, tem uma má notícia, você não vai poder fazer todas as coisas. Tá? Então, a mesma coisa, a mesma frase, o mesmo versículo pode ser uma boa e pode ser uma ruim. Ah, respondeu Jesus, né? Se alguém me ama e guardar uma palavra, o meu Pai o amará e viveremos com ele e para ele. Viveremos nele, faremos morada. Isso quer dizer o quê? Ai, Deus habita em mim. Você ama a Jesus e guarda a palavra dele? Se você não, isso é Jesus que está falando. Se você, aquele que me ama e guarda a minha palavra, o meu Pai o amará e nós viveremos para ele e faremos morada. Ah, mas eu não quero seguir a Jesus, porque eu acho que ele era um babaca, eu acho não sei o quê. Desculpa aí, então Deus não vai morar em você. Isso é uma má notícia para você. Nossa, Kátia, mas você está com uma palavra ruim, não é assim. Não é esse evangelho que eu quero escutar, porque o evangelho que eu quero escutar é que tudo é bom, tudo é lindo, vem como está. Ok, venha como está, mas não fique como está. Eu falo que em cima do muro, o muro não cabe mais. Não dá para você ficar mais em cima do muro. Está na hora de você se posicionar. Você quer ter a vida em abundância? Quer ter a plenitude? Quer ter a plenitude? Você tem que se posicionar. Ah, mas eu quero frutificar, mas eu não quero ser fanático. Eu quero dar frutos, eu quero ter uma vida próspera, dar fruto, mas eu não quero ser fanático. Ok, Jesus falou lá em João 15, lá quando ele estava lá na videira. Todo ramo que estando em mim, se não der fruto, e todo que dá fruto, limpa para que produza fruto ainda.
Pois se você não está nele, o fruto, o ramo é cortado e lançado ao fogo. Isso é uma boa notícia para quem está ligado no Senhor, está disposto, ligado em Cristo, que a seiva dele passa para você. Nós estudamos isso na quinta-feira, a história do fruto, né? Que o fruto é uma consequência. Você vai ver se a pessoa dá fruto, você não precisa se esforçar, porque você está ligado na seiva e você vai dar o fruto automaticamente, tá? Se você não permanecer nele, você vai ser lançado e cortado no fogo. Ai, mas Deus é amor, ele vai estar sempre ajudando. Ok. João 15:6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado afora, a semelhança do ramo secará. Se você não permanecer nele, desculpa aí, tem prazo de validade. Vão lançar você no fogo e vão te queimar, porque você não dá fruto, é um galho seco, né? E o bem-estar da sua casa também está nas suas mãos, quer ver? Porém, se vos parece servir bem ao Senhor, servir mal ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Aos deuses que serviram vossos pais. Isso aí é Josué falando lá quando chegou na terra, né? Vocês podem escolher o bem da sua casa, e nós todos temos casa, nós somos pilares das nossas casas, tá? Então, vamos lá. O bem-estar da sua casa depende de você. E Josué falou, porém, se você acha que servir a Deus está mal, não é tão legal assim, é muito fanático, você vai escolher hoje a quem você vai servir. Aos outros deuses, com D minúsculo, ou vai escolher servir ao Senhor. E ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, você, mulher, você como coluna da sua família, está nas suas mãos decidir a quem a sua casa vai servir. Ai, mas meu marido e meus filhos não querem saber. Vai orando, vai orando. Cria o clima. Não precisa ficar falando na orelha, não, quando você chamar de chata. Mas cria o ambiente. Mostre através da sua vida quem é o Deus que você serve. E quem o convence é o Espírito Santo, não é você. Não é você no seu blá, blá, blá que vai convencer. Não. Quem convence é o Espírito Santo. Você tem que ser só refletir a luz de Cristo. Refletir. Isso quer dizer que não tem defeito? Tem, mas você tem que reconhecer que tem alguém acima de você. Então, eu tenho uma boa e uma má notícia que a gente vê lá no Apocalipse. Ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Você quer ter a coroa da vida? Seja fiel. Aqui não está falando seja perfeito. Nós falamos isso no chá. Deus não pede para você ser perfeito, porque ele sabe que você não é perfeito. Ele pede para você ser fiel. E se você, o dia que acabar a sua vida, ou você morreu, ou você foi arrebatado, ou Jesus voltou, no dia que chegar um ponto final disso aqui, ele vai olhar e ele vai ver uma pessoa vitoriosa que estava tentando, que estava sendo fiel, ou ele vai ver alguém que, hoje deixa eu disfarçar aqui, e domingo eu vou para a igreja e estou resolvendo tudo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você quer a coroa da vida? Essa é uma boa notícia para quem está sendo fiel. Não é seja perfeito, é ser fiel. Sempre haverá uma notícia boa e uma notícia ruim. Tá? As palavras, as promessas, têm sempre uma condicional. Elas podem ser bênção na vida de uns e podem ser maldição na vida dos outros. Depende de como a pessoa se comporta em frente àquela promessa. Deus te deu o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para você escolher como você vai viver. Que time que você quer pertencer. Como você vai levar a sua vida. Vamos nos esconder embaixo das asas do Altíssimo. E aí nós vamos descansar à sombra do Onipotente. Vamos ter o Senhor como nosso pastor, que ele vai nos conduzir, né, para passos verdejantes, água fresquinha, e quando a gente passar pelo vale da sombra da morte, nós não vamos estar sozinhos. E vamos ser fiel até a morte, porque nós vamos receber a coroa da vida. Vamos estar enxertados em Cristo, para que possamos dar fruto e não vamos ser jogados na fogueira. Amém? Então, eu acho que hoje é assim, é muito fácil você tomar uma decisão. Você tem o livre-arbítrio. É muito fácil você tomar uma decisão, mas aparentemente não é fácil, porque você tem que negociar com a opinião dos outros, o que vão pensar de mim. Então, aonde está o que pesa mais para a sua vida?
os 20, 30, 40 anos que ainda nos restam ou a vida eterna? É isso que você tem que pensar hoje. Então, diga como Josué, eu primeiro, e a minha casa serviremos ao Senhor, mas eu primeiro. Tem uma música que a gente cantava na igreja que é A Começar em Mim, quebra corações. Quero servir ao Senhor, a minha casa vai servir, mas vai começar em mim. Eu vou começar segunda-feira, começa agora. Eu vou começar no ano que vem, começa agora. Amanhã o avião cai, ou vem um bandido e bate no seu carro e acabou você. E aí, como que é que Deus vai encontrar com você? Então, vamos fazer de todas as promessas da Bíblia uma boa notícia para nós. E eu espero que todas as promessas com condicionais sejam boas notícias para a gente. E passe o resto dos seus dias, que eu não sei quantos vão ser, se vai ser 10, se vai ser 10 anos, 20 anos, 50 anos, 1000 anos, não sei. Ou 10 minutos, não sei. Que esses dias que você passa seja sempre contabilizando. Estou sendo fiel. Eu erro, erro. Sinto medo. Vou com medo mesmo. Vou sendo fiel. Por quê? Porque você sabe que você tem uma promessa e que as promessas que estão na Bíblia sejam boas notícias para você, hoje e para sempre. Amém.